Oi, meu nome é Lívia, eu sou sua terapeuta holística e hoje eu vou te ensinar a regra universal para você ler qualquer baralho de tarô ou qualquer oráculo. Se você tem interesse em começar a aprender a ler algum oráculo ou baralho de tarô, tem vídeo aqui no canal te dando os primeiros passos para você começar a aprender. Só que aqui nesse vídeo eu vou sintetizar para você uma regra que você vai utilizar para qualquer baralho, qualquer oráculo, para você compreender a mensagem que está sendo passada ali. Quando você vai ler um oráculo, o que você precisa saber é que os oráculos, baralhos de tarô ou até o baralho cigano, todos são uma fonte de acesso ao seu inconsciente. Os oráculos, eles são ferramentas de acesso ao que está inconsciente para você. Por isso, o inconsciente, ele se comunica com a gente através de símbolos. Então, para você conseguir ler qualquer baralho de tarô ou qualquer oráculo, você tem que ter um conhecimento em símbolos, em simbologia. Então, os símbolos, os números, as formas, as cores, todas têm um significado no nosso inconsciente que ajuda a gente a entender o que está se passando dentro de nós que a gente ainda não consegue enxergar. E aí, para você ler uma carta de tarô, independente do baralho que seja, a primeira coisa que você tem que fazer é perceber como que você se sente olhando para aquela carta. Por isso que a leitura de tarô é um processo também muito intuitivo. Você tem que estar muito conectado com a sua intuição para saber como aquelas cartas que saíram ali no jogo te fazem sentir, que reações elas tiram de você, que sensações elas produzem no seu corpo. E depois você vai passar a identificar quais símbolos estão presentes ali naquelas cartas. Se você conhece algum baralho de tarô, tem algum ou conhece alguém que usa, você já deve ter visto que normalmente os decks de tarô, eles vêm junto com um livro que acompanha esses decks. E normalmente o livro, ele tem a explicação mais aprofundada do que cada carta significa ali naquele contexto. Então, o livro, ele é sempre uma fonte de estudo muito boa pra gente ir, aprendendo a tirar cartas. Mas quando você não tem o livro, você não precisa ficar dependente dele para ler o tarô, porque a base da cartomancia é a intuição, é a leitura da simbologia. Por isso eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de decks de tarô diferentes e como que a gente vai usar essa leitura simbólica para compreender as cartas. Primeiro eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um deck de tarô meu que chama o tarô renascentista. Então aqui a gente vê que a gente não tem assim imagens, pessoas ou símbolos claros, né? Tem tarôs que tem ali pinturas, imagens. Aqui é uma carta que é o 8 de espadas, né? Então a gente tem 8 espadas aqui presente na imagem. E tudo que você puder tirar de informação da imagem que a carta apresenta para você, melhor vai ser para você conseguir entender a simbologia dela. Então, 8 de espadas. Primeiro, espadas são um símbolo. E é importante você saber o que as espadas simbolizam. O número 8, o que o número 8 simboliza? Então, você vai pegar a simbologia de cada elemento presente ali naquele arcano. Então, as espadas, elas são uma simbologia para a nossa parte mental, para o elemento ar. Então, para a parte de interação, para como a gente interage com os nossos pensamentos e com as outras pessoas. Então, 8 de espadas. O número 8, ele tem um simbolismo na numerologia. E o simbolismo do número 8 tem muito a ver com regeneração, com renovação. Então, muitas vezes tem a ver também com ambição e com renascimento. Então, quando você vai pegar um arcano, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de ler ele. E aqui, na imagem desse 8 de espadas, à medida que você entra em contato com ela, ela vai te gerar uma sensação, né? Por exemplo, quando eu olho para essa carta, 8 espadas ali amarradas por uma fita rosa, eu sinto ali uma certa tensão, porque a espada também
traz pra gente uma configuração de luta, né, de briga. Então aqui eu sinto um pouco de tensão com esse laço amarrando as espadas, e isso é muito importante de você levar em consideração, né, na leitura de qualquer arcano, de qualquer baralho. Agora, um outro exemplo que eu tenho aqui pra você é com o outro baralho, né, que é o meu baralho que eu uso para trabalhar, para o dia a dia, o baralho que eu mais uso, que é o tarô de White. E aqui a gente não tem só o elemento principal, né, igual o 8 de espadas só tinha espadas. A gente tem também imagens, a gente tem símbolos mais físicos, mais próximos da nossa realidade. Então essa carta é o 4 de paus. Então você tem que saber o que paus significa, o naipe de paus, o símbolo de paus, que normalmente significa energia, determinação, inspiração, criatividade. Então é essa parte mais espiritual do nosso ser. E aqui o número 4, ele é um número que está associado à matéria, ao que é material, ao que é físico, ao plano físico, né? E a manifestação desse plano na nossa vida. Então, aqui a gente tem no fundo, por exemplo, aqui, ó, pessoas comemorando. Então, muitas pessoas vão olhar para essa carta e vão sentir ali uma sensação de que ela chegou em alguma libertação na vida dela, que ela tá comemorando alguma coisa, que tem ali como se fosse, para mim, eu olho para essa carta, eu sinto que essa coroa de flores aqui, como se fosse uma linha de chegada, né? Eu finalizei algum ciclo e aí eu posso colher os frutos, eu posso comemorar. Então, a gente tem toda aqui uma situação de comemoração, de libertação, de alegria. E quando você olha para essa carta, não tem como você sentir algo triste, né? Algo fúnebre, algo que tem a ver com sofrimento. A gente tem aqui pessoas comemorando, né? Pessoas felizes. A gente tem aqui a presença da cor amarela. Então, as cores nos arcanos, elas são muito importantes de serem analisadas. Então, a cor amarela, ela configura muito a alegria, a felicidade. Agora, eu trouxe um exemplo de um arcano, de um baralho um pouco diferente que eu tenho, que é o baralho de Osho, um baralho transcendental para o autoconhecimento, incrível. Eu amo esse baralho. E aqui eu escolhi aqui a carta da desaceleração para trazer para vocês conhecerem. Então, percebe como que é diferente, né? Aqueles outros arcanos que eu mostrei para vocês desse aqui. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é o nome da carta, né? A desaceleração, ou seja, não é uma carta de rapidez, não é uma carta de euforia. E aqui a gente tem o que? Muito presente a cor verde, que configura pra gente juventude, um retorno ao seu ser, à sua essência, um retorno à sua natureza. E a gente tem aqui uma tartaruga, ou seja, a tartaruga ela anda devagar, ela dá um passo de cada vez. E o simbolismo dessa carta é exatamente você andar mais devagar, você desacelerar, você descansar mais, você entrar mais em meditação, você entrar num processo maior de aceitação diante da realidade. Então, tudo isso vai estar configurado aqui, você olhando para a imagem. E o tarô de Osho é o baralho que eu tenho que é mais intuitivo, né? Aquele baralho que você mais tem que usar a intuição e a conexão com as suas emoções, com as suas sensações, para você entender o que significa. Então, quando eu olho para a carta da desaceleração, eu sinto uma paz muito grande, né? O meu corpo, ele produz essa sensação de paz, de aconchego, de estar confortável no meu próprio corpo, de não precisar correr, de poder seguir meu caminho devagar e sempre. Por isso que, se você quer aprender a ler o tarô de uma maneira universal, né? Qualquer baralho que colocar na sua frente, você vai poder ler. Você tem que saber que a leitura do tarô, ela é simbólica, ela é intuitiva. Então você tem que saber interpretar os números, os elementos, as cores, as pessoas, a expressão facial das pessoas ali na carta, para que direção elas estão voltadas, se tem uma pessoa voltada para a direita, para a esquerda, se ela está olhando para cima. Cada elemento em cada carta de tarô tem um propósito, e esse propósito precisa ser lido, precisa ser levado em consideração para que você possa realmente ler o tarô de uma maneira completa. Se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar o canal a crescer e de compartilhar com mais alguém também, mais alguma amiga cartomante que você conhece, a amiga mística que vai gostar de assistir esse vídeo.